Eu recebo agora aqui no estúdio a coordenadora do curso de Direito da Universidade FUMEC, professora Silvana Lobo, que fala sobre o Dia do Advogado e a importância deste profissional para a sociedade. Tudo bem, professora? Tudo bem, Steve, tudo ótimo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Professora, dia 11 de agosto, agora, próxima sexta-feira, é o Dia do Advogado e também o dia que se celebra a magistratura. Gostaria que a senhora começasse falando sobre a importância desta data, por favor. Não tenha dúvida de que o 11 de agosto é uma data muito relevante para os advogados e, embora a sociedade não saiba, para a sociedade também, porque sem a advocacia não há possibilidade de nós termos uma democracia bem consolidada. Então, é um dia de comemoração para os advogados, mas é um dia muito de reflexão também. E não diferente fica a magistratura, porque nós temos nos magistrados aqueles baluartes de confiança para que nós tenhamos condições de produzir uma justiça no nosso país, para termos uma sociedade mais fraterna, mais irmanada. Qual a importância do advogado na defesa da sociedade? Exatamente isso. O Estado ele tem os seus poderes, né? Ele exerce funções, vamos dizer assim, até melhor falando. Ele tem uma função executiva, através dos seus governantes, ele tem uma função legislativa, através dos legisladores, lembrando que todos são ali colocados através do voto popular, da população, e nós temos a função jurisdicional. Quando nós não temos tranquilidade no executivo, tranquilidade no legislativo e tranquilidade na sociedade, o judiciário se encontra ali exatamente para garantir, para fazer valer o que nós temos previsto no nosso ordenamento jurídico. Né? Então, por que nós vamos ter aí uma importância muito grande dos advogados para a sociedade? A sociedade apenas e tão somente consegue fazer com que os seus direitos sejam válidos, sejam respeitados, sejam garantidos através da atuação dos advogados. Nós temos possibilidades todas de resolução de conflitos fora do judiciário, né, fazendo acordos, que era o que deveria existir. Se todo mundo respeitasse o que a lei determina, não haveria necessidade, nós não teríamos conflitos. Sim. Mas como infelizmente nós sabemos que a sociedade não vive assim, pelo contrário, né, a sociedade é muito conflituosa, a sociedade brasileira então nem se fala, ela é altamente conflituosa, então nós precisamos daqueles profissionais que façam levar, se necessário, ao judiciário os direitos de cada um para que as soluções possam ser dadas. E me diga qual o papel do advogado na lisura do processo na justiça. Olha, de aí você vai falar uma coisa que é da maior relevância. Se o advogado representa os direitos daquela pessoa que ele está representando, né, para o qual ele foi constituído para essa função, ele precisa entender em primeira mão que razão só existe uma. Não existem duas razões. As duas partes não podem ter razão. A razão vai estar com uma delas. Então, é imprescindível que o advogado que atue perante a justiça, que ele seja extremamente ético. E nós precisamos saber reconhecer quando a outra parte tem direito e não a nós. Porque nem sempre o nosso cliente vai ser aquele que vai ter direito. Então, nós temos que fazer o melhor para ele. Às vezes fazendo um acordo, às vezes propondo uma situação melhor, mesmo ele não tendo direito, e aí a importância do advogado ético. Por quê? Não existe construção de provas, as provas já existem, os fatos já aconteceram, eu apenas preciso apresentá-las ao judiciário. Então eu não posso construir provas, eu não posso forjar testemunhas, eu não posso alterar a verdade daquilo que aconteceu. Então a participação de um advogado ético é o imprescindível para a lisura judiciária, não tenha dúvida disso. Qual o maior desafio do advogado hoje para garantir o Estado democrático de direito? Pode parecer até estranho falar isso, mas hoje o maior desafio do advogado é fazer com que o ordenamento legislativo, jurídico, seja cumprido. Hoje, infelizmente, nós temos tido decisões que estão muito distantes daquilo que nós temos previsto na lei. E eu vou te citar um exemplo. Há pouquíssimo tempo nós tivemos aí a defesa de uma situação querendo terminar, acabar com o Tribunal do Júri no nosso país. E isso é completamente impossível, visto que o Tribunal do Júri é cláusula pétrea para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, a grande dificuldade que o advogado tem hoje, porque ética é pressuposto, ele precisa ser ético. Então,
Então isso não é um desafio, isso é obrigação. Então, para o advogado ético é fazer o que? Olha, ele vai esclarecer o cliente dele, qual é o direito dele, qual é a possibilidade de vitória que ele tem e todas as situações, mas ele não depende só dele. E aí é preciso que o advogado tenha calma, tranquilidade, estude mais para apresentar as melhores teses e fazer com que o previsto no ordenamento jurídico efetivamente seja cumprido. A senhora disse estude mais, então qual é a avaliação dos cursos de direito que a senhora faz? Evoluíram muito? Ainda o curso é respeitado como era no passado? Não mesmo. Por quê? Pulverizou. Porque hoje, curso de direito virou sinônimo de cifra, ganhar dinheiro. Os donos de curso de direito e os grandes polos econômicos, o direito é um curso muito barato. Só precisa de um professor, então se tornou fácil, com aulas em EAD à distância, sem nenhuma espécie de compromisso então qualquer pessoa hoje que queira fazer um curso de direito, ele faz e ele conclui o curso de direito. Mas nem sempre essa pessoa vai ser vitoriosa naquilo que ele desejava, na profissão do exercício do direito. Por isso, às vezes, se briga com a prova da OAB, mas veja bem, é possível que eu tenha um magistrado sem fazer um concurso? Não é possível. Eu preciso selecionar os melhores. Então, eu não posso ter qualquer bacharel de direito como advogado. Eu preciso selecionar os melhores. Infelizmente, os cursos de direito hoje estão aquém da realidade, da necessidade da nossa sociedade. E qual a orientação que a senhora daria para quem pensa em fazer um curso de direito? Consultar antes, ter informações a respeito daquele curso e o melhor lugar para se ter informações com os ex-alunos. Procure ver onde estão os ex-alunos desse curso que você quer fazer. Você vai procurar um aluno, por exemplo, de uma universidade federal, você vai encontrá-lo nos mais altos cargos do poder, nos melhores cargos da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, são grandes advogados em grandes escritórios. Procure os ex-alunos desses cursos. Eles são o melhor cartão de visita, são esses ex-alunos. Então, procure um curso de direito sério, se essa é a profissão que você quer, porque a sociedade precisa de profissionais sérios, porque é muito ruim você perder o seu direito, não porque você não o tinha, mas por falta de responsabilidade, de capacidade, de técnica e de ética desse profissional que está te atendendo. Então a dica é se preparar, buscar a melhor escola e estudar sempre, né? Sempre, todos os dias, e estudar tudo. Não basta só saber a lei, saber a dogmática, os princípios do direito, não. Há necessidade de se saber mais, de se saber o dia a dia, o viver das pessoas, a atuação das pessoas, como funciona a física, a química, a matemática, as novelas. É preciso saber um pouco de tudo. E nesse contexto que acabamos de viver da pandemia, né? A senhora acredita que essa pandemia alterou de alguma forma também a advocacia e a função social dela? Nós não temos dúvida. Veja por quê. Eu cheguei a assistir uma palestra de uns professores da USP, logo no início da pandemia, e eles disseram que o século XX começou com a Primeira Guerra, como houve necessidade de produção de material bélico, roupa e etc., lá em 1914. E que aqui, né, no século XXI, começou quando? Com a pandemia, porque assim, ó, do dia para a noite, ou da noite para o dia, nós precisamos começar a nos relacionar através de meios digitais. Ficamos um tempo sem ter contato, mas depois explodiu, as aulas eram assim, as audiências foram assim, a vida toda foi assim. E isso não vai retornar. Daqui para frente vai ser desse jeito. Para nós que somos mais velhos, para quem tem mais de 50, feito é o meu caso, achou muito ruim, porque essa perda desse contato visual com a testemunha, com os acusados, ela é ruim. Ela traz prejuízo. Mas por quê? Porque nós somos acostumados da outra forma, mas isso não tem retorno mais. Nós precisamos, nessa advocacia do futuro, encontrar esse ponto de equilíbrio. Não vai ter retorno, é daqui para frente. Professora, muito obrigado pela entrevista. Cid, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço e foi muito legal falar com vocês. Obrigado e parabéns a todos os advogados, inclusive a senhora. Eu agradeço muito. Um abraço para todos os meus colegas advogados e para os magistrados também. Obrigado. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.